Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês, como hoje, notícia de pré-jogo, pós-jogo e análise completa para vocês, dos comentaristas sobre o Flamengo, já vai deixando o seu like e se inscreva aqui no canal, ative o sino. O Tite tem eliminatórias da Euro e tem preparação do Flamengo. Passa os primeiros dias do Tite no rubro-negro carioca. Tite encerrou a primeira semana de trabalho no Flamengo e ganhou do clube um presente significativo. Você quer me arrebentar, né? Você quer me emocionar A espiritualidade está presente em toda a carreira do técnico e agora ele é quem inspira fé para os torcedores do Flamengo. Com a apresentação nesta segunda-feira e situação já regularizada, a estreia de Tite deve acontecer contra o Cruzeiro no meio de semana. Eu, da expectativa, procuro não projetar, porque senão a gente fica gastando energia em cima, mas faço de cada dia o melhor. E a cada dia a gente vai construindo, sim, um trabalho, em cima de um legado que já tem, em cima de uma estrutura que já tem, em cima dos grandes trabalhos que foram realizados. Depois de um ano muito abaixo do esperado, com títulos perdidos e troca de técnicos, o primeiro desafio de Tite é garantir vaga direta na Libertadores. Depois disso, tentar buscar o Botafogo na liderança do Brasileirão, o que não é tarefa fácil. Com 44 pontos, o rubro-negro ocupa a quinta posição, 11 pontos abaixo do Botafogo, que lidera o campeonato de forma isolada. Tomara que o Tite competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Um elenco com craques e ídolos. Um técnico mais do que gabaritado. São os ingredientes que fazem o torcedor enxergar um fim de ano mais animador e ter fé em um 2024 de volta ao topo das competições. Eu tenho um legado da mãe, da fé, eu tenho um legado do pai do esporte. Eu fui educado pelo meu pai, você originou pelo esporte também. Esses dois, esporte e espiritualidade, eles ficam ligados, parece que eles estão dentro de mim, no trabalho todo desenvolvido agora com o orgulho do Flamengo. E temos aí na tela do nosso Sport Center o caminho do Tite, os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão. Nesta quinta-feira, dia 19, já tem o Cruzeiro no Mineirão, fora de casa. Depois, clássico contra o Vasco, dia 22. Dia 25, 3 dias depois, o Grêmio, fora de casa. E aí, o Red Bull Bragantino, nesse momento vice-líder, faz ótima campanha. E também o Santos, os 2 jogos em casa. O Flamengo, nesse momento, é o 5º colocado. Estaria fora da classificação direta para a zona, a fase de grupos da Libertadores, mas está dentro ali do grupo da Libertadores. E a gente viu, Mauro, o Tite falando ali que o Flamengo pode pensar ainda em conquista de título, obviamente está longe, não vai depender só de si, depende do Botafogo também, 11 pontos. Mas ele pensa em título, mas sabe que o Flamengo, se bobear, pode ficar fora da Libertadores. Como que você vê esse grande desafio do Tite chegando ao rubro-negro carioca? Olha, Bel, eu acho que a principal ou a maior preocupação é realmente buscar uma dessas 4 vagas. Não entrar em pré-Libertadores e nada, a gente não sabe se serão só 4, mas enfim, entrar direto na fase de grupos. Ele tem que falar em título, né? Ele pega um elenco maravilhoso, está chegando e tal, ele tem que falar. Mas são 11 pontos do Botafogo. O Botafogo ainda tem uma situação muito confortável para ficar com esse título, eu diria mais de 80% de chance. O Botafogo tem 70% de aproveitamento no campeonato. Se formos olhar o histórico de 2006, com mais 20 pontos, o Botafogo ganharia esse título, ou seja, precisando então só de 55% de aproveitamento daqui para frente. Então, acho que a chance do Botafogo é muito grande. Agora, o Tite tem aí uma vantagem. Você mostrou os jogos agora, os próximos, ele pega Grêmio e Bragantino. 2 clubes que brigam com ele por essas 4 vagas. Verdade. Então, isso não deixa de ser uma vantagem, porque aí o Flamengo dependeria, ou depende só das suas próprias pernas
para chegar e ficar nesse grupo. Acho que essa é a maior preocupação no momento. Depois falar em título. Aí, uma vez, essa é uma das, né? Mas talvez a maior. Ficar ali. E aí aproveitar esse restante de ano, esses 12 jogos, para arrumar a casa. O Tite é muito bom em gestão de pessoas, de grupo. E aí conversar com a diretoria, quem sai, quem não sai, quem a diretoria estava pensando em, de repente, não renovar o contrato, ele já pode ter dito, não, esse aqui eu quero, a gente sabe. O carinho e a atenção que ele sempre teve, por exemplo, com o Everton Ribeiro, que estava aí toda hora, vai renovar, não vai renovar, o Bruno Henrique tendo proposta. Então, são jogadores que o Tite vai ter que dizer para a diretoria se quer permanecer com eles ou não para o ano que vem. Mas acho que esse trabalho tem uma expectativa muito grande de ser um bom trabalho. Evidentemente, é o melhor técnico que o Flamengo arrumou nesse ano de 2023. Eu acho que o Tite não vai inventar moda como os outros fizeram, né? Então, a tendência é que ele ajuste esse Flamengo, mas colher frutos mesmo só para o ano que vem, Abel. E nesse primeiro jogo contra o Cruzeiro, fora de casa, no Mineirão, você imagina o Tite já fazendo muitas mudanças? O que não faltam são opções. Sim. A gente viu ele falando ali e ao fundo tinha o quadro ali com as... O que não faltam são peças para o Tite desse Flamengo, Mauro. Eu acho que ele não vai mudar muito de cara, não. Nesse primeiro jogo, eu não vejo ele... A minha dúvida é Pedro e Gabigol. Vai com um só deles? E aí vai com Pedro porque o momento não é bom do Gabigol? Acho que provavelmente. Mas Bruno Henrique, Everton Ribeiro, que ele sempre gostou, acabei de falar, levou sempre para a seleção, acho que está no time. Depende das condições que o Arrascaeta volte, né, da seleção. O Arrascaeta vai passar ainda pelo jogo contra o Brasil, né? Não deve ser titular, mas no último jogo ele já entrou uns minutos. E eu acho que é isso aí. Não tem muita coisa para... Eu acho que ele não vai inventar moda, pelo menos nesse início. Aí depois, ele quer usar o Cebolinha, ele quer usar esse ou aquele. Ok, ele vai dar lá o tom dele, vai usar o Pulgar no meio, não vai? Quem vai ser... O time base, ele tem 12 jogos para definir, Abel. Mas para o início, assim, ele não vai fazer que nem uns e outros fizeram esse ano, que chegaram e botaram o jogador de atacante na lateral esquerda. A gente viu isso, o Marinho jogando de lateral esquerda, a gente viu o Everton Ribeiro voltando lá. Eu acho que esse tipo de moda o Tite não vai inventar, não. Agora, uma parada difícil, porque o Cruzeiro empatou, né? Foi o único jogo essa semana, empatou ontem com o Cuiabá, não vence em Belo Horizonte desde o ano passado, não venceu esse ano. Está ali numa briga muito grande no rebaixamento e tem problemas, né? Então você já me deu o gancho então para a gente chamar a nossa próxima reportagem. Mas o corintiano, ele tem a bronca já da situação do Vitor Pereira. Da sogra. Agora ele tem essa bronca do Tite. E, o torcedor, pra mim, tem razão de estar na bronca. Nossa, a razão dele, o Tite tem a razão dele, mas o Tite tem a razão dele. Que o cara quis voltar 2 meses e meio antes do que foi. Mas o Tite acha que no Flamengo ele pode ter mais ambições e mais títulos que no Corinthians. É isso. Eu acho que ele tem. Ele tem a razão dele, mas o corintiano também tem a razão dele de ficar bravo. O Corinthians está fazendo conta para fugir do Z4. E o Tite quer disputar título, também tem isso. O Tite quer ir para Libertadores. O grande objetivo do Tite é a Libertadores. Olha, esse negócio de gratidão no futebol, acho que você tem que ir pro seu melhor. O Tite teve 3 passagens no Corinthians. Em 2 ele foi demitido. Só na terceira que ele foi para a seleção. Em 2005 ele foi demitido. Em 2013 o Corinthians optou por não renovar o contrato dele. E agora, em 2016, ele saiu para ir para a seleção. Ok, o Corinthians é importante na vida dele. E tenho certeza que ele tem um carinho muito grande pelo Corinthians. Ele ganhou os principais títulos da vida dele no Corinthians. Mas o Corinthians também, quando achou que ele não deveria seguir como treinador, o dispensou. E agora ele acha que ele tem que dirigir outro time. Que ele acha que o Flamengo é uma oportunidade melhor para ele profissionalmente do que o Corinthians, que é uma opção normal, natural. Acho que a única coisa que o traria de volta ao Corinthians, pelo menos se eu estivesse no lugar dele, era que teoricamente ele vai ter mais sossego para trabalhar no Corinthians. Ele teria mais sossego. Ele chegaria como quase que assim, um imperador ali do Corinthians. Mas isso também com 3 derrotas já muda, mesmo no Corinthians, né? Material humano bem mais bem fraco, pior. Né? Bem pior. É bem pior, sim, né? Bem pior. O Flamengo hoje, apesar de ter muito jogador bom, ele é muito difícil de trabalhar. Assim, o Flamengo, qualquer coisa vira um furacão. Acho que o Flamengo tem que se encontrar assim, numa realidade que muitas vezes eu acho que o Flamengo ele quer coisas que não são reais.
Sim, não é ganhar jogo, perder jogo, que ganhou bastante nos últimos anos, mas ninguém consegue ficar lá. Sei lá, acho que há uma ilusão de que pode ser um Bayern de Munique brasileiro, um Real Madrid, um Manchester City. Não vai ser. O futebol brasileiro não permite assim, um domínio tão grande por muito tempo, nem de resultado e muito menos de desempenho. Por causa do calendário, que é pesado, você às vezes tem que fazer opções, se eu vou nas Copas ou vou no campeonato. E porque, já falei algumas vezes isso aqui, o Flamengo hoje tem dinheiro para ter os melhores jogadores à disposição do mercado sul-americano. Os melhores à disposição no mercado sul-americano não são tão melhores que um segundo nível. Então não tem como. Assim, o Manchester City tem dinheiro para ter um jogador muito melhor que o Bournemouth. O Flamengo, por mais dinheiro que tenha, no mercado não tem jogadores tão melhores que os outros. Porque os que são tão melhores... mas tem, Bruno. Aqui. Ele tem, eu acho que ele só não tem tão melhor que o Palmeiras... Até que o São Paulo, que ganhou do Flamengo, ele tem muito melhor. Mais grife. Ele tem melhor, mas 11 contra 11 muito melhor não é. Eu acho. Ele faz diferença no elenco. Não contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras eu não acho. Mas contra o São Paulo, por exemplo, que ganhou e merecido, eu acho. Eu acho que não tem nenhuma posição que o São Paulo seja melhor que o Flamengo tirando o Beraldo. Sim, mas a diferença não é enorme. O goleiro acho que é melhor... Você acha que ninguém é muito melhor que o outro? Não, pode até ser que dê assim, Flamengo 9-2, mas a diferença assim, é muito pequena. Pulgar e Pablo Maia, assim a diferença não é tão grande, é o seguinte, não é tão enorme. Os grandes jogadores brasileiros não estão aqui, não jogam no Brasil. Os que fariam diferença não estão aqui. Prova disso é que o Lucas, que estava lá na Europa, né, foi bem em alguns momentos e outros nem tanto. Não conseguiu se colocar lá, entrou aqui e fez muita diferença. Né? E o Lucas não estava nem voando na Europa. Assim, a diferença, sei lá, do volante do Real Madrid para o volante do Getafe é quilométrica. Do volante do Flamengo, ou meio, ou qualquer um, ou lateral para o volante lateral do São Paulo, ou do, sei lá, do Botafogo, do Grêmio, ela não é quilométrica. Até tem, assim, o Flamengo e o Palmeiras nos últimos anos tiveram os melhores jogadores. Mas a distância, assim, é aqui, do Real Madrid pro outro é assim. Cobra-se do Flamengo pro São Paulo, né? pro Grêmio é assim. Cobra-se como se fosse. Não é tão grande assim. E vocês acham que o Tite vai fazer muita diferença no futebol brasileiro? Ou não? Eu acho que vai. Eu acho que o Bruno falou da blindagem que ele teria no Corinthians, é verdade. Mas eu acho que ele chega no Flamengo também com uma certa blindagem. É outro papo, né? Ele não é o... A informação é que ele tem a chave do futebol do Flamengo. Eu acho. Ele vai mandar em tudo. Eu acho que sim. Ele já tá interferindo em quem vai renovar, quem não vai. E o Everton Ribeiro era um. Eu acho. Que o Flamengo não estava pensando em renovar, vai renovar porque o Tite quer. Eu acho que sim. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Vai depender, aí depende de resultados, evidentemente. Mas eu acho que ele chega com uma outra pegada. Se você for olhar os últimos treinadores que o Flamengo teve, muitos entraram sob grande contestação. Rogério Ceni, o Renato era unanimidade, mas a gente sabia que era outra conversa. Aí vem o Vitor Pereira, aquela baita confusão. Paulo Souza, em dois dias ele conseguiu bagunçar todo o coreto lá. O Tite chega com outro status. Nada, ele é o técnico da seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Não ganhou a Copa. Tá, mas, né? 7 anos de liderança na eliminatória, que a gente acabou de citar aí, que perdeu, era com o Tite. Então hoje o Tite tem um status que lhe permite, sim, primeiro conversar de igual para igual com os jogadores. Ninguém ali é mais estrela que ele. Ele vai chegar conversando igual para igual com os caras. Ele é um cara que agrega grupos, ele é um agregador. Ao contrário daquela mula, daquele Sampaoli que arruma confusão. Né? Ele não tem sensibilidade, por isso que eu digo mula, né? Não tem sensibilidade. Ninguém vai dar soco, Ele chega enfiando o pé, tem um preparador que dá porrada, tal, sensibilidade zero. O Tite é um cara que trabalha, ele levou para o auxiliar técnico do César Sampaio, gente. Alguém tem alguma contestação com relação a César Sampaio? A primeira bola que ele jogou. Ele vai chegar com o Gerson e vai conversar de igual para igual. No mínimo. Acho que ele foi muito mais que o Gerson, mas enfim, de igual para igual. Um cara querido por todo mundo, um cara de Copa do Mundo, um cara, né? É outra coisa. O cara leva na comissão técnica um cara que dá soco na cara de quem não obedece o que ele manda. Enfim, é diferente. É outro status. Agora, claro que vai depender de resultado, mas acho que esse elenco do Flamengo, concordando com o que o Bruno falou, a diferença não é tão grande, mas ainda sobra. O Flamengo vai ganhar muita coisa com o Tite. E outra coisa também, aí o fator Tite aceitar a proposta um pouquinho antes do prazo que ele tinha dado. Eu não falei com o Tite, mas o que eu entendo,
Quantas vezes o Flamengo vai estar disponível para um treinador de futebol? Quantas vezes? É muito difícil, né? É. E aí ele não vai perder a oportunidade. O Flamengo não ia esperar 2 meses pelo Tite. Ah, não, eu prometi que eu só voltaria em janeiro. O Flamengo, obrigado, velho, aí não dá, né? Aí o Flamengo ia procurar o treinador. E aí ele ia trabalhando no Corinthians, na confusão que é o Corinthians. Ele para voltar, teria que voltar num time onde ele tem toda a condição de trabalho tranquilo. Que são 2, o Palmeiras, que o Abel tá lá, e o Flamengo. São os 2 que realmente vão brigar sempre por alguma coisa grande. É uma oportunidade, meu amigo. Essas coisas que falam, mudou de opinião e tal, é porque a gente sabe que no Brasil ninguém muda de opinião. Nós, inclusive, não mudamos quase de opinião, né? A gente muda 3 vezes no programa. Imagine o cara mudar de opinião sobre... Pô, coisa que... É o que você falou, né? O cavalo arriado, ele passa só uma vez. Lógico. É aquilo, você tem que aproveitar a oportunidade. O próprio Vitor Pereira, que eu dei porrada pra caramba, mas o Bruno tem uma tese interessante. O Vitor Pereira queria ir embora do Corinthians, que ele viu que a barca era podre, era ruim. Mas ele ficou... Como ele era amigo do Duílio, ele meteu aquele migué da sogra. Ele nunca ia imaginar que ia aparecer um Flamengo. Pô, apareceu um Flamengo, cara. O Flamengo é outra coisa. Acho que eu vou pegar essa parada. Até cura minha sogra. Mas aí ele deu azar, porque ele não tinha capacidade para dirigir o Flamengo e já chegou com aquela turbulência toda exatamente por essa situação. É uma barca boa demais para você não pegar, pô. Ele é treinador de futebol, peraí. Né? Uma barca muito boa pra você não pegar. O Flamengo... Ô Flávio, eu acho que o brasileiro ele vai ficando cada vez mais cínico. Porque, principalmente esse de rede social do esgoto das redes, então, isso é um lixo que eu nem levo a sério. Porque é o seguinte, criticaram demais o Dorival, o Vitor Pereira e o Tite por aceitar o Flamengo, que ao lado do Palmeiras é o melhor emprego do futebol brasileiro. Então, imagina o seguinte... A BBC chega para qualquer um de nós 4 aqui e fala, olha, é o seguinte, eu quero que você vai trabalhar comigo e vou te dar o contrato da sua vida. Aí a gente vai falar, pô, a Jovem Pan é muito bacana, eu adoro a Jovem Pan, mas, pô, a BBC tá me dando o contrato da minha vida. Então, eu vou abrir mão disso. Não, e mais que isso, né? Você que fala assim, você fala assim, ó, eu vou dar um tempo, eu vou ficar Você que é a sua mulher fala assim, ó, parar uns 3 meses aí, você chega lá pra... Né? Pra Lívia. Pra Lívia e fala assim, Lívia, vamos fazer uma lua de mel e tal, não sei o quê. 3 meses, não vou fazer nada, vou ficar só no quioscão lá e tal, no Rio. Aí a BBC liga, pilhado, tem um negócio aqui. Você vai falar assim, você vai falar, olha, sabe, amor, sabe como é que... Pô! Não, e até de condições gente. Também, né? Tem as condições, porque, tipo, você falou, às vezes aqui na Jovem Pan vale mais a pena pra gente ficar que você tem mais liberdade que em outros lugares. Agora, no Flamengo ele tem tudo. Isso, ele vai ter o melhor salário, ele vai ter autonomia total, ele vai mandar no futebol. O teu melhor orçamento. Porque o Flamengo prometeu pra ele simplesmente cerca de 400 milhões de reais pra ele contratar. Gente, é no nosso meio. O cara fala não, por exemplo, o cara fala não pra uma Jovem Pan. Não é? Vocês vão entender bem o que está acontecendo. A informação é a seguinte, ano que vem, dezembro do ano que vem, acaba o contrato do Guilherme Arana com o Atlético Mineiro. Isso obriga, praticamente, o Atlético a negociar o Guilherme Arana nessa janela de transferência agora, nessa que a gente vai ter em dezembro. Por quê? No meio do ano, ele já vai poder assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outra equipe. E o Atlético Mineiro, todo mundo já sabe que, financeiramente falando, não está em condições de segurar jogador, não está em condições de dizer não quando o assunto é dinheiro, não está em condições de prender atleta. Muito pelo contrário, eles precisam negociar porque a situação financeira lá não está muito boa. Então qual é a ideia do Flamengo? Fazer uma proposta para o Guilherme Arana, tentar convencer o jogador dele vir para o Mengão e aí depois disso o Flamengo trazer o jogador para cá. A informação que a gente tem é que o Guilherme Arana, quando ficou sabendo do interesse do Flamengo, ele já disse sim ao seu staff e disse, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos sentar e vamos ouvir o Flamengo. Vamos sentar e vamos ouvir e entender qual é a proposta e o projeto do Flamengo. Ele já sabe que ele chega no Flamengo com totais chances de ser titular, já que o Felipe Luiz está deixando aí, deve sair no final do ano para encerrar a carreira. Então ele chega com chance de ser titular, tem ali uma briga de posição com Ayrton Lucas, os dois por um tempo ali brigaram
nível a nível. É isso aí, pessoal, ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo, mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly X, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo.